pessoal, meu nome é Amanda, eu sou bolsista do PET e bem-vindos a mais um vídeo da nossa playlist Cálculo 2. O assunto da aula de hoje é técnicas de integração, potência de seno e cosseno. As relações trigonométricas que a gente vai usar nessa aula são as seguintes. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno de 2x dividido por 2. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 mais cosseno de 2x dividido por 2. E seno de x vezes cosseno de x é igual a seno de 2x dividido por 2. No primeiro, a gente vai dividir essa aula em alguns casos. Primeiro caso, quando temos a integral de seno elevado a n de x, ou então de cosseno elevado a n de x, em que n é um número ímpar. Aí aqui eu trouxe um pequeno exemplo para a gente resolver. Integral de seno a quinta de x dx. Quando a gente tem um expoente ímpar, a gente vai separar o seno de x e usar a relação seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. No caso, a gente vai manipular, né? A gente tem seno a quarta aqui. Então, a gente tem que 1 menos cosseno ao quadrado de x ao quadrado seria igual a seno a quarta de x vezes o seno de x dx. Aí, o seno de x vai funcionar como a derivada da nossa função, que aqui a gente vai escolher como o cosseno e du menos seno de x dx. Então, aqui fazendo a substituição, a gente vai ter 1 menos o ao quadrado vezes menos du. A gente vai desenvolver o produto notável. Vamos ter 1 menos 2 vezes o ao quadrado mais o à quarta vezes menos du. A gente vai trazer esse sinal para dentro do parênteses e vamos fazer a distributiva do du. Aí aqui a gente vai fazer a distributiva do du para cada um dos membros, né? Então a gente vai ficar com integral de menos du. Aí eu já vou ir separando as integrais direto, né? Porque quando tem o mais ou o menos a gente pode ir separando. Mais integral de 2u ao quadrado vezes du menos a integral de u à quarta du. A integral de du, no caso du aqui no caso é o seno, né? Então a gente vai ter... Aí aqui a gente só vai resolver as integrais agora. Que aqui a integral de du, no caso, seria menos u. Aqui a integral de u ao quadrado ficaria, né, u à terceira dividido por 3. E aqui a integral de u à quarta ficaria u à quinta dividido por 5. Aí aqui no caso o nosso u seria o cosseno de x. Tem um c, né, galera? Vamos esquecer. Aqui a gente só vai substituir, né, no caso. U pelo cosseno de x. Então ficaria menos cosseno de x mais 2 terços de cosseno à terceira de x menos 1 quinto de cosseno à quinta de x mais c. Caso 2. Seno elevado a n de x vezes cosseno elevado a m de x dx, em que pelo menos um dos expoentes é ímpar. Então, um dos expoentes é ímpar, então a gente vai continuar usando a mesma relação que a gente usou na passada. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Aqui, a gente, como os dois são ímpar, a gente pode escolher com qual a gente vai trabalhar, né? Eu vou escolher o cosseno para eu separar a derivada. Vou escolher o u como seno e o du como cosseno. Então aqui... Agora como é que eu vou escrever? Então aqui o u seria o seno de x. E o du seria cosseno de x dx.
Então aqui eu vou usar a substituição. Vou substituir o cosseno ao quadrado de x por 1 menos seno ao quadrado de x vezes cosseno de x dx. E aqui eu vou fazer a substituição, né? Aqui vai ficar u à terceira, 1 menos u ao quadrado, u ao quadrado vezes du. Então aqui a gente vai fazer a multiplicação, né, pelo que está dentro do parênteses, e vai ficar u à terceira menos u à quinta, os dois vezes du, que vai fazer a distributiva, e a gente vai poder separar em duas integrais. O integral de... Tô esquecendo igual em tudo, né? A integral de u à terceira vezes du menos a integral de u à quinta vezes du. Então aqui u à terceira a gente vai ter u à quarta sobre 4 menos, aí u à quinta a gente vai somar, né? U à sexta sobre 6 mais c. Aqui a gente só precisa fazer a substituição, né? Onde tem u a gente vai colocar seno de x, e aí vai ficar seno de x à quarta sobre 4 menos seno de x à sexta sobre 6 mais c. Agora a gente vai para o caso 3, que é a integral de seno elevado a n ou de cosseno elevado a n, em que n é par. Aí quando o expoente for par, a gente vai usar outra substituição, que vai ser ou essa daqui ou essa daqui, né? Ou 1 menos cosseno de 2x dividido por 2, ou então 1 mais cosseno de 2x dividido por 2. Aqui eu peguei um exemplo bem simples, né? Que basicamente o que a gente vai fazer é a substituição ali aqui. Então, o seno ao quadrado de x dx vai ficar igual a 1 menos cosseno de 2x dividido por 2 dx. Aqui a gente vai tirar esse 1 meio para fora, essa constante para fora da integral, né? E a gente vai ter 1 menos cosseno de 2x dx. Aqui a gente vai poder dividir em duas integrais, né? Na integral de 1 dx e na integral de cosseno de 2x dx. A integral de 1 dx é bem simples, então vai ficar 1 meio vezes x. Aí a integral de cosseno de 2x dx eu separei aqui pra gente fazer. A gente vai escolher como o 2x, que tá aqui dentro, e aí a derivada de 2x é igual a 2 dx, então du é igual, o dx é igual a du sobre 2. E aqui a gente vai fazer a substituição, né? Seria cosseno de u vezes du sobre 2. Que a gente vai trazer esse 1 meio para fora da integral. E a gente vai ter integral de cosseno de u du. A integral de cosseno é o seno de u. E aqui a gente tem o 1 meio, né, que estava ali fora. Aí substituindo nosso u aqui, a gente vai ter 1 meio de seno de 2x mais c. Trazendo esse resultado para cá, a gente vai ter que o resultado da integral de seno ao quadrado de x dx vai ser 1 meio de x menos 1/4 de seno de 2x.